Olá a todos, professora Ana Ricoeiro, uma pergunta para você. Você sabe quais são os 5 melhores tradutores na hora de traduzir uma palavra, uma frase, um texto ou para aprender idiomas? Pois hoje a gente traz aqui, apresenta um tutorial completo com as funções e o passo a passo de cada um desses tradutores para você explorar e usar. A gente começa então fazendo uma consideração um ponto positivo, um ponto negativo e a máxima para aproveitar ao máximo os tradutores para aprender línguas. Ponto positivo dos tradutores. Qual é? Todo e qualquer tradutor oferece uma visão geral ou global do sentido de um texto, maior ou menor, de um texto que você quer traduzir. Então, você tem um texto lá em russo, havaiano, chinês, mandarim, não entende nada, não sabe nem do que se trata, nem se é um texto literário, uma receita de bolo, um artigo acadêmico, um artigo científico. Você joga o texto no tradutor automático, o que acontece? Você tem a ideia do que trata, qual é o assunto e que tipo de texto é. Então, esse é o aspecto positivo, né, de qualquer tradutor, certo? Mas o aspecto negativo dos tradutores, qual é? Negativo. Todos os tradutores falham, não é verdade? Todos falham nos mínimos detalhes que não vão fazer diferença para o significado, por exemplo, como um acentinho, né? Ou numa tradução errada que vai modificar totalmente o conteúdo do texto. Ou uma estrutura da frase, a sintaxe invertida, uma palavra que quer dizer outra coisa totalmente diferente é traduzida de forma errada, certo? Então, aí está positivo e negativo. E qual é a máxima? Como é que a gente se livra, resolve esse problema da falha dos tradutores? É usando mais de um tradutor. Ao usar mais de um tradutor, o que vai acontecer? A gente vai ou confirmar, né, pela reincidência, não? Acontece, vários traduzem de uma mesma forma, 2, 3 traduzem de uma mesma forma, acho que estará certo, como também nas diferenças. Por quê? Porque se tiver muita discrepância, ou você vai ter que refinar a busca, se você quer usar o tradutor de forma que tenha um resultado fiel, né? Então, se é diferente, ou são sinônimos, e aí você está ampliando o seu leque de conhecimento, ou são sinônimos, ou há algum erro. Então, esse triangular, esse comparar entre os tradutores, vai ajudar a você chegar no resultado melhor, certo? E para complementar, optar por tradutores que ofereçam exemplos contextualizados e de brinde sinônimos, certo? Por quê? Porque é a partir da palavra, da expressão dentro de um contexto que você vai, então, não só entender melhor os diferentes matizes que aquela palavra pode ter, os diferentes contextos que ela pode ser usada, como também você vai enriquecer o seu léxico, porque você vai ver mais e mais palavras, certo? E o sinônimo é a mesma coisa. Por exemplo, você, como a gente vai ver agora, você colocou lá menino, tá? E nos exemplos está el niño, el muchacho, el pibe, el chaval. Então, enriquece. Então, o exercício de busca no tradutor é um exercício também de aprendizagem de língua, não somente de encontrar a palavrinha ou a expressão que você quer ali naquele momento, certo? Vamos ver se a gente consegue abrir aqui o nosso tutorial, fechar o bloco de notas, que eu estou aprendendo a usar
ver se aparece o tutorial. Queremos o tutorial no momento. Ah, apareceu. Maravilha. O que a gente tem aí? A gente tem, então, a primeira página do nosso tutorial, que eu listo os 5 melhores tradutores, né? Esta seleção, ela é de acordo com a minha experiência, com o uso que eu faço, com as buscas que eu faço nos tradutores. Então, eu poderia ter separado, mas eu já vou dizer, começando de baixo para cima, que o Google e o Microsoft, eles são os tradutores que têm mais recursos. Começa pelo número de idiomas. O Google tem 108 idiomas, mas eu me pergunto, e o Microsoft 70, ninguém precisa desse número imenso de idiomas, né? Então, para nós, porque a gente quer traduzir do português, eu acho que a gente, dependendo das necessidades de cada um, eu acho que não há necessidade dessa quantidade absurda de idiomas. Então, eles têm mais recursos, como depois a gente vai ver no tutorial, eles têm mais quantidade, certo? Mas eles pecam, né? Eles pecam, na minha visão, na falta de exemplos e de sinônimos. Então, em disparado, sai na frente o Linguê, que é o Linguê, ele, na verdade, ele é um buscador de traduções. Ele traz milhares de exemplos de traduções, né? São fragmentos, você pode clicar e ele expande um pouco o texto onde está aquela tradução, né? E o Reverso, que está em terceiro, ele também tem essa característica. Ele tem muitos exemplos e muitos sinônimos. E isso favorece muito a aprendizagem, certo? O que está em segundo, o DEPL, ele não tem recursos, porque a função dele é basicamente a de tradução de textos. Então, ele é um tradutor que vários estudos compararam já como que um texto é traduzido nele e no Google, e ele tem uma tradução muito mais fiel, muito mais adequada, muito menos engessada do que o Google e o Microsoft, certo? Então, eu já adiantei mais ou menos que os melhores tradutores, na minha concepção, isso vocês vão poder ver melhor no tutorial, agora a gente vai fazer uma busca de mostra, é o Linguê, pela quantidade, pela riqueza dos exemplos e dos sinônimos, o Reverso também, certo? E esses dois, o Linguê e o Reverso, mais para palavras e expressões. E quando a gente for usar um texto, o melhor tradutor é o DEPL, sem dúvida, tá? Ele é um tradutor mais exemplar. Alguns estudos mostram, por exemplo, que jogaram lá um fragmento de textos, no caso em espanhol, né, que é o nosso foco, do Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, Dom Quixote, jogaram nele, jogaram no Google e ele fez uma tradução muito menos engessada, muito mais adequada do texto, certo? Então tá aí o quadro comparativo. Eu já expliquei por que eu prefiro o Linguê e o Reverso para palavras e expressões e o DEPL para textos. Então pode confiar, faça a sua busca e comprove para ver se você concorda comigo. Agora eu vou tentar mostrar aqui o Linguê. Vamos ver se ele aparece aqui para nós direitinho. Apareceu, graças a Deus. Então a gente já pode ver aqui, eu desapareci, mas não tem problema. Acho que eu desapareci para vocês. Então, vamos fazer assim, vamos chegar para cá. Eu tô ali, ainda bem. Tá, o Linguê. Aqui a gente pode trocar de português para espanhol, de espanhol para português. Vamos deixar português para espanhol. Ele é um dicionário não, um buscador de traduções, né, um tradutor, que ele é vinculado ao DEPL, ó, como a gente pode ver aqui em cima, ó, bem no canto da esquerda. Ele é vinculado, porque ele é um buscador de traduções, ele não é bem um tradutor, né? Dicionário e buscador de traduções, e esses dados dele são jogados, ou estão relacionados com o DEPL, que é para textos, certo? Então o DEPL não traz exemplos, não traz sinônimos, por quê? Porque ele se fixa, ele se detém em traduzir textos, certo? De uma maneira muito mais fiel. Então vamos fazer um exemplo aqui, eu vou botar uma palavra bem tosca,
bem tosca, que é menino. Menino. E olha só, enquanto eu estou escrevendo, já deu para ver que ele vai buscando o que eu quero. Menu, ele já foi para menu, menos. Aí eu botei o ni e ele já identificou. Menino, certo? Menino. Ele já me dá aqui de cara, ele dá alguns exemplos de uso de expressões, colocações que as pessoas já buscaram. E ele já vem aqui com sinônimos ninho, tico, ninho pequeno, chaval, certo? Mas eu vou buscar, ele dá a possibilidade de escutar tanto a palavra que eu busquei como a tradução, certo? Ele dá aqui o que é mais frequente, mas se bem sempre tem algum erro, porque, por exemplo, ninho, no Rio da Prata, pelo menos, vai ser mais usado tico, tá? Então, ele tem às vezes tem alguma falha. Olha aqui, ele também faz alguma referência ao lugar, não? Coloquialmente na Espanha, chaval, eu acho que chaval é um pouquinho maior, é mais para jovem, certo? E é isso aí. Bom, a gente pode escutar. Vou colocar aqui pra gente escutar. Não vou colocar todos, já tá ligado aqui. Então a gente escuta. Niño. Chico. Tá? Legal? Tá, e o que vem, e o do português também, mas não nos interessa. Em construção, no app, esse sistema de escutar a tradução não está funcionando. Então, o Linguê tem vários dicionários ainda em construção, mas não deixa de estar completo. Observem que aqui o DPL já sugere que se use o DPL para traduzir textos e documentos, certo? Então se usaria o Linguê para palavras e expressões, colocações, e o DPL para textos. Vejam a infinidade de exemplos que ele traz, e dentro desses exemplos é que estão os sinônimos. Então, muitos. Tem uma maneira, que agora não está funcionando, de colocar o cursor aqui e se abre o texto onde está inserido cada exemplo. Agora não sei porque não está abrindo, tá? Mas lá no tutorial eu fotografei, fiz o print screen, certo? Então tá aí o Linguê, aqui já dá para ver, ó, tico, ninho, tiquicho, ninho. Então aqui dentro dos exemplos já vem os sinônimos, né? Os sinônimos não aparecem tantos sinônimos aqui isolados, mas mais contextualizados. Perfeito? Vamos voltar agora, vamos dar uma olhadinha no reverso, que é o nosso segundo bambambam, ou igualmente o mesmo valor, tá? Eu vou colocar aqui, primeiro eu vou mudar aqui o idioma, certo? Porque está no inglês. Primeiro eu vou botar aqui do português. Desapareceu o português, tá aqui. Português para o espanhol. Português para o espanhol. E eu vou digitar então menino. Ele também tem a busca inteligente, olha, já encontrou várias palavras, expressões, colocações, certo? Mas eu quero somente menino. E olha só, ele já lança aqui uma série de sinônimos, tá? E tu tens a opção de ver exemplos de cada sinônimo, e começou a propaganda, de cada sinônimo, certo? Aqui em cima também, buscar sinônimos, buscar na web, buscar na Wikipédia e buscar imagens. Então, se é uma palavra que tu não sabes o que é, tu bota na imagem que tu vais estar, então, vendo o que é realmente através de imagens. Bom, baixando, não dei bola para os sinônimos, a gente tem aqui uma série de exemplos, né, de traduções de exemplos. Tem nada mais nada menos do que 21.621 exemplos, certo? E dentro destes exemplos aparecem também os sinônimos. Então, muchacho, ninho, chico, né, que são os que supostamente são os mais usados, certo? Então, além dos sinônimos aqui, que você pode ir a exemplos, você tem nos exemplos os sinônimos aparecendo, certo? Vamos clicar aqui no sinônimo, buscar sinônimos,
só para dar uma espiadinha no que vai aparecer, aparece os sinônimos da busca. Mas se eu botar um dos resultados, por exemplo, ninho, opa, o teclado está em português, mudar para espanhol. Se eu colocar ninho, ele então vai me dar sinônimos de ninho em espanhol, né? Então, tico, crio, não só sinônimos como analogias, certo? Então, lactante, juventude, infância, certo? E vai me dar a possibilidade de escutar. Niño. Niño. Certo? Muito bem. Se eu botar no Google Tradutor, deixa eu conferir aqui se vocês estão vendo no Google Tradutor, se eu colocar menino, ele me traduz e ele me dá sinônimos. Aqui até que deu bastante, mostrar 16 sinônimos. Recém-nascido, mas interessante, os sinônimos me aparecem em português, certo? Não me aparecem sinônimos em espanhol, pelo menos nessa palavra. Em algumas palavras já apareceram, por isso que eu botei na tabela de que aparece, na tabela da comparação, que aparece em alguns idiomas. Eu posso escutar. Niño. Certo? É isso aí, então. O que mais que a gente tem para mostrar para vocês? Vamos voltar para o nosso tutorial e dar uma rápida olhada, que eu acho que esse era o recado que eu queria mostrar para vocês. Vou colocar aqui, vamos ver se a gente resgata ele. Eu tô com uma série de janelas aqui. Tá aqui certo, vamos ver se ele aparece para nós. Apareceu? Eu vou ampliar aqui, porque fica mais fácil, de maior, dá para ver melhor. Maravilha! Estamos chegando ao final. Então tá aí o nosso tutorial, certo? Vou dar um passeio rapidamente. Espero que vocês gostem. Não deixem de comentar, deixar sugestão de outras aulas, de outros temas, certo? Aqui eu falo qual que eu recomendo e por quê, eu já comentei. A verdade sobre os tradutores, o que é o ponto positivo, o ponto negativo e como trabalhar com eles, como aproveitar ao máximo. E aqui então um passeio sobre os 5 melhores tradutores por ordem de relevância, né? Talvez se eu fosse fazer novamente, eu acho que eu equipararia o linguê ao reverso, porque o reverso realmente é muito rico em sinônimos. E aqui eu vou então fazendo print screen das telas, mostrando as funções de cada um, certo? Tudo que a gente viu ali mais ou menos tá aqui no tutorial, mas eu sinalizo os botões de acesso. Tá? Gostaria de destacar uma função que eu acho muito interessante do reverso, que é esta aqui, da captura da imagem, certo? Você fotografa, essa função tem no reverso, no aplicativo para celular, e tem também, eu fiz testes com a mesma tradução, tem também no Microsoft e no Google, certo? Que é a tradução da imagem. Então você fotografa uma imagem, por exemplo, aqui eu peguei o livro do infantil do Ziraldo, Menino Marrom, você mira a câmera e ele automaticamente já faz a tradução do texto que está na imagem. Então ele traduziu, o Microsoft traduziu para chico marrón, ele não reconheceu o chico marrón, e o Google traduziu para niño marrón. Vamos ver se a gente vê aqui. O Google Tradutor tem outras vantagens também, tá? Tudo super detalhado aqui. Tá aí, niño marrón, certo? Então, essa função da captura de imagem, ela é muito bacana, muito bacana. Vou colocar aqui, vou aparecer agora. Ela é muito bacana porque ela é muito útil. Eu peguei um livro só para ver como cada um traduzia, um livro de criança. Por exemplo, eu tô aqui, ó, comprei este esfoliante. Aliás, eu nem sabia que era esfoliante, comprei errado. Não sabia que era esfoliante. Tudo em inglês. Eu simplesmente mirei o meu celular e ele me traduziu. Brilhante! Como que eu uso isso? Sabe? É muito útil. Outra aqui com meu guia da minha
da minha garrafinha de água Stanley. Não sei também as línguas que não tem em português, digamos. Eu tenho aqui e fotografo aqui e na hora ele me diz como é que eu uso, se é com água quente, se é com coisa quente, coisa gelada, coisa fria, como é que eu faço. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Acho que deem uma olhada no tutorial, dá para baixar. São 26 páginas, mas tem muita imagem. E use o tradutor para aprender língua. É fantástico. É um exercício brilhante, tá? Você vai decolar. Então, nos vemos no próximo. Um abraço e bons estudos. Boas traduções.